A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Saga Jogos Vorazes. Em Chamas. Livro 2. De Suzanne Collins. Narrado por Andressa Baudet. 20. Pita! Grito. Eu o sacudo com mais força. Chego até a bater na cara dele, mas é inútil. Seu coração parou. Estou batendo no vazio. Pita! Finnick encosta Mags numa árvore e me empurra para o lado. Deixe-me tentar. Seus dedos tocam pontos do pescoço de Pita, percorrem os ossos em suas costelas e coluna. Em seguida, ele fecha as narinas de Pita. Não! Berro, jogando-me em cima de Finnick, pois certamente a intenção dele é se certificar de que Pita esteja morto, afastar qualquer esperança de que ele recobre a vida. A mão de Finnick se ergue e me bate com tanta força no peito que me choco contra o tronco da árvore mais próxima. Fico tonta por um instante, pela dor e por tentar readquirir o fôlego enquanto vejo Finnick tapar novamente o nariz de Pita. De onde me encontro, puxo uma flecha, posiciono-a no arco e estou a ponto de lançá-la quando sou detida pela visão de Finnick beijando Pita. E a coisa é tão bizarra, mesmo para alguém como Finnick, que me contenho. Não, ele não está beijando Pita. Ele manteve o nariz de Pita fechado, mas a boca bem aberta, e está soprando ar em seus pulmões. Posso realmente ver o peito de Pita subindo e descendo. Então Finnick puxa o zíper da parte de cima do macacão de Pita e começa a pressionar com as mãos o ponto sobre seu coração. Agora que me recuperei do choque, compreendo o que ele está tentando fazer. É raríssimo, mas já vi minha mãe tentar algo similar. De uma forma ou de outra, se o seu coração para de bater no Distrito 12, é muito pouco provável que a sua família consiga levar você até minha mãe em tempo hábil. Portanto, os pacientes mais comuns dela são vítimas de queimaduras, ferimentos ou enfermidades, ou de inanição, evidentemente. Mas o mundo de Finnick é diferente. Seja lá o que ele esteja fazendo, não é a primeira vez. Dá para ver um ritmo e um método em sua ação. Quando me dou conta, já estou abaixando o arco e inclinando-me na direção dos dois para torcer para que haja algum indício de sucesso. Minutos agonizantes se arrastam à medida que minhas esperanças diminuem. No momento em que estou admitindo que já é tarde demais, que Pita está morto, perdido para sempre e inatingível, ele tosse um pouco e Finnick finalmente se senta no chão. Deixo as minhas armas na terra enquanto me grudo a ele. Pita? Digo suavemente. Afasto os fios louros e molhados de sua testa e percebo a pulsação retumbando em contato com meus dedos, encostados em seu pescoço. Os cílios se abrem e seus olhos encontram os meus. Cuidado, diz ele fracamente. Tem um campo de força lá na frente. Eu rio, mas há lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Deve ser bem mais forte do que aquele do terraço do centro de treinamento, diz ele. Mas eu estou bem. Só um pouco abalado. Você estava morto. Seu coração parou. Disparo antes de avaliar se isso era realmente uma boa ideia. Ponho a mão na boca porque estou começando a emitir aqueles horrorosos ruídos de quem está engasgando, o que ocorre sempre que estou soluçando. Bom, parece que agora está tudo bem, diz ele. Está tudo bem, Katniss. Balanço a cabeça em concordância, mas os sons que escapam de minha boca não param. Katniss? Agora Pita está preocupado comigo, o que aumenta ainda mais a insanidade de tudo isso. Está tudo bem, são só os hormônios dela, diz Finnick. Por causa do bebê. Olho para ele,
sentado em cima dos joelhos, mas ainda arquejando um pouco por conta da escalada, do calor e do esforço de trazer Pita de volta da morte. Não, é que... Eu me afasto, mas sou interrompida por uma rodada de soluços ainda mais histérica que parece apenas confirmar o que Finnick dissera a respeito do bebê. Ele olha para mim e eu o encaro com fúria em meio às lágrimas. É uma idiotice, eu sei, o fato de os esforços dele me deixarem tão irritada. Tudo o que eu queria era manter Pita vivo, e não fui capaz. Mas Finnick sim. E eu devia estar apenas agradecida. E estou. Mas também me sinto furiosa porque isso significa que jamais deixarei de ter uma dívida com Finnick Odair. Jamais. Então como é que vou conseguir matá-lo enquanto dorme? Espero ver uma expressão sarcástica e convencida em seu rosto, mas o olhar dele parece estranhamente enigmático. Finnick olha para mim e em seguida para Pita, como se estivesse tentando entender alguma coisa, e então sacode ligeiramente a cabeça, livrando-se da ideia. Como é que você está? Pergunta ele a Pita. Acha que consegue seguir caminho? Não, ele precisa descansar. Digo, meu nariz está escorrendo loucamente e não disponho nem de um pedaço de pano rasgado para usar como lenço. Megs arranca um pouco de musgo de uma árvore e me dá. Estou tão péssima que nem questiono a iniciativa. Assoo o nariz fazendo barulho e enxugo as lágrimas de meu rosto. O musgo funciona bem. Absorvente e surpreendentemente suave. Noto um brilho dourado no peito de Pita. Eu me aproximo e retiro o disco que está pendurado numa corrente em volta de seu pescoço. Meu tordo foi gravado nele. Esse é o seu símbolo? Pergunto. É sim. Você se importa de eu usar o seu tordo? Queria que a gente combinasse. Diz ele. É claro que não me importo. Forço um sorriso. Pita aparecendo na arena usando um tordo é não só uma bênção como também uma maldição. Por um lado, isso deveria servir como estímulo para os rebeldes no distrito. Por outro, é difícil imaginar que possa passar despercebido ao presidente Snow, o que torna a tarefa de manter Pita vivo ainda mais difícil. Quer dizer então que você quer montar acampamento aqui? Pergunta Finnick. Não acho que isso seja uma opção, responde Pita. Ficar aqui, sem água, sem proteção. Estou me sentindo bem, juro. Se a gente pudesse ir um pouquinho mais devagar, acho que não haveria problema. Mais devagar é melhor do que parado. Finnick ajuda Pita a se levantar enquanto me recomponho. Desde que acordei hoje de manhã, assisti a Sina ser brutalmente agredido. Aterrissei em uma outra arena e vi Pita morrer. No entanto, estou contente por Finnick continuar com o joguinho da gravidez comigo porque, pelo ponto de vista de um patrocinador, não estou lidando tão bem assim com as coisas. Verifico as minhas armas, que sei que estão em perfeitas condições, porque isso faz com que eu pareça mais no controle da situação. Vou na frente, anuncio. Pita começa a fazer uma objeção, mas Finnick o corta de imediato. Não, deixe-a ir. Ele franze a testa para mim. Você sabia que aquele campo de força estava lá, não sabia? Bem no último segundo você percebeu, não foi? Você começou a dar o alarme. Eu balanço a cabeça em concordância. Como é que você sabia? Hesito. Revelar que sei o truque de BT e Wires para identificar um campo de força poderia ser perigoso. Não sei se os idealizadores dos jogos repararam ou não o momento em que eles dois fizeram a observação durante o treinamento. De uma forma ou de outra, possuo uma informação valiosa. E se eles souberem que eu sei, talvez façam algo para alterar o campo de força para que eu fique impossibilitada de ver a aberração daqui para frente. Então, eu minto. Não sei. É como se eu tivesse ouvido algo. Escutem. Todos nós ficamos imóveis. Ao som de insetos, pássaros, a brisa na folhagem. Não estou escutando nada, diz Pita. Mas tem um som sim, insisto. É parecido com o som da cerca no Distrito 12 quando a eletricidade está acionada, só que bem menos intenso. Todos escutam, agora com muita atenção. Eu também, embora não haja coisa alguma para se escutar.
Agora, digo. Vocês não conseguem ouvir? Vem do local à direita de onde Pita recebeu o choque. Também não estou ouvindo nada, diz Finnick. Mas se você está, por favor, vá na frente. Decido continuar com o jogo, por mais que ele não tenha nenhum valor. Que estranho, digo. Balanço a cabeça de um lado para o outro como se estivesse confusa. Só consigo escutar pelo meu ouvido esquerdo. O que foi reconstruído pelos médicos? Pergunta Pita. Isso, digo, e em seguida dou de ombros. Talvez eles tenham feito um trabalho melhor do que haviam imaginado. Vocês sabem como são essas coisas. Às vezes escuto sons engraçados nesse lado. Coisas que a gente normalmente não acha que fazem barulho, tipo asas de inseto ou neve batendo no chão. Perfeito. Agora toda a atenção vai se voltar para os cirurgiões que consertaram o meu ouvido surdo depois dos jogos do ano passado, e eles vão ter de explicar por que eu escuto como um morcego. Você, diz Mags, cutucando-me para andar, e então sigo em frente. Como devemos nos mover lentamente, Mags prefere caminhar com a ajuda de um galho que Finnick rapidamente transformou em uma bengala para ela. Ele também faz um cajado para Pita, o que é bom porque, apesar de seus protestos, acho que tudo o que Pita realmente deseja é se deitar. Finnick se mantém atrás, de modo que pelo menos uma pessoa fica em alerta cuidando da retaguarda. Caminho com o campo de força à minha esquerda porque esse é supostamente o lado do meu ouvido sobre-humano. Mas como tudo isso não passa de invenção, corto um cacho de nozes que estão penduradas como se fossem uvas numa árvore próxima e as jogo na frente à medida que vou andando. Essa também é uma boa ideia, já que estou com a sensação de estar com mais frequência perdendo do que avistando os pontos que indicam a presença do campo de força. Sempre que uma noz atinge o campo de força, sobe uma fumacinha antes de ela aterrissar no chão aos meus pés, preta e com a casca quebrada. Depois de alguns minutos, ouço um barulho atrás de mim e me viro para ver Mags descascando uma das nozes e enfiando-a em sua boca já aberta. Mags! Cospe isso! Ela pode estar envenenada. Ela resmunga qualquer coisa e me ignora, lambendo os beiços com visível prazer. Olho na direção de Finnick em busca de apoio, mas ele apenas ri. Acho que vamos descobrir, diz ele. Sigo em frente pensando em Finnick, que salvou a velha Mags, mas permite que ela coma nozes estranhas, que recebeu o selo de aprovação de Haymitch, que trouxe Pita dos mortos. Por que ele não o deixou morrer e pronto? Ele não teria culpa nenhuma. Eu nunca imaginaria que ele fosse ter a capacidade de revivê-lo. Por que ele teria vontade de salvar Pita? E por que ele estava tão determinado a se aliar a mim, disposto a me matar também se fosse o caso, mas deixando a escolha de lutarmos ou não um contra o outro inteiramente para mim? Continuo andando e jogando nozes, às vezes vislumbrando um pedacinho do campo de força, tentando enveredar pela esquerda para achar um ponto por onde possa passar, escapar da cornucópia e encontrar água se tiver sorte. Mas depois de mais ou menos 1 hora nesse ritmo, eu me dou conta de que só estamos perdendo tempo. Nós não estamos fazendo nenhum progresso seguindo pela esquerda. Na realidade, o campo de força parece estar nos conduzindo através de uma trilha curva. Paro e olho para Mags, mancando atrás de mim e para o rosto suado de Pita. Vamos dar uma parada, digo. Preciso dar uma outra olhada de cima. A árvore que escolho parece ser ainda mais alta do que as outras. Escalo os galhos retorcidos, mantendo-me o mais próxima possível do tronco. Não dá para dizer o quão facilmente esses galhos emborrachados podem ceder. Mesmo assim, subo a uma altura além do limite do bom senso porque há algo que preciso ver. Quando agarro um pedaço do tronco não muito mais largo do que um cepo, balançando o corpo para frente e para trás na brisa úmida para me manter equilibrada, minhas suspeitas se confirmam. Há uma razão para não podermos virar à esquerda, uma razão para jamais conseguirmos.
Do precário ponto de observação em que me encontro, consigo ver o formato de toda a arena pela primeira vez. Um círculo perfeito, com uma roda perfeita no meio. O céu acima da circunferência da selva está tingido com uma tonalidade rósea e uniforme. E acho que consigo distinguir um ou dois daqueles quadrados ondulados, brechas na armadura, como Iris e BT os chamaram, porque eles revelam o que deveria estar oculto, e são, portanto, um ponto frágil. Só para ter certeza absoluta, atiro uma flecha no espaço vazio acima das copas das árvores. Há uma explosão de luz, um súbito vislumbre de céu azul real. Então a flecha é jogada de volta à selva. Desço para dar aos outros a má notícia. O campo de força deixou a gente preso num círculo. Um domo, para falar a verdade. Não sei até que altura ele vai. Tem a cornucópia, o mar e depois a selva cercando tudo. Muito certinho, muito simétrico. E não muito grande, digo. Você viu água? Pergunta Finnick. Só a água salgada do local onde os jogos começaram. Deve haver alguma outra fonte, diz Pita, franzindo a testa. Ou então estaremos todos mortos em questão de dias. Bom, a vegetação é densa, pode ser que haja fontes ou córregos em algum lugar. Digo, cheia de dúvidas. Sinto instintivamente que a capital talvez esteja querendo que esses jogos impopulares terminem o mais rápido possível. Talvez Plutarch Heavensby já tenha recebido ordens para acabar conosco. De qualquer modo, não faz sentido tentar descobrir o que existe do outro lado da montanha, porque a resposta é nada. Deve haver água potável entre o campo de força e a roda, insiste Pita. Todos nós sabemos o que isso significa. Voltar. Voltar para os carreiristas e para o banho de sangue. Com Mags mal conseguindo andar e Pita fraco demais para lutar. Decidimos descer a encosta algumas centenas de metros e continuar contornando o círculo, para ver se há alguma água naquele nível. Permaneço na dianteira, ocasionalmente jogando uma noz à minha esquerda, mas agora estamos bem fora do alcance do campo de força. O sol bate inclemente sobre nossas cabeças, transformando o ar em vapor, pregando peças nos nossos olhos. Lá pelo meio da tarde está claro que Pita e Mags não têm como continuar. Finnick escolhe um local mais ou menos 10 metros abaixo do campo de força para montarmos acampamento, dizendo que poderemos usá-lo como uma arma contra nossos inimigos caso nos ataquem. Então ele e Mags puxam lâminas da grama que cresce em tufos que chegam a 1,5 metro de altura e começam a tecê-las para fazer esteiras. Como Mags parece não ter tido nenhum efeito colateral por ingerir as nozes, Pita colhe uma grande quantidade delas e as frita, atirando-as contra o campo de força. Ele remove metodicamente a casca e empilha o conteúdo comestível em cima de uma folha. Monto guarda, inquieta e calorenta, e com os nervos à flor da pele em virtude das emoções do dia. Com sede. Estou com muita sede. Finalmente não consigo mais suportar. Finnick, por que você não monta guarda enquanto vou atrás de água? Digo. Ninguém se entusiasma muito com a ideia de eu sair sozinha, mas a ameaça da desidratação paira sobre nós. Não se preocupe, não vou me distanciar muito, prometo a Pita. Eu também vou, diz ele. Não, vou ver se consigo caçar alguma coisa. Eu não acrescento, e você não pode vir comigo porque faz muito barulho, mas está implícito. Ele iria não só espantar as presas, como também me colocar em perigo com seus passos pesados. Não demoro. Movimento-me sorrateiramente em meio às árvores, feliz por ver que o solo é bem propício a um caminhar sem ruído. Sigo por uma diagonal, mas não encontro nada além de mais vegetação densa. O som do canhão faz com que eu pare. O banho de sangue na cornucópia deve ter acabado. O número de tributos mortos está agora disponível. Conto os tiros, cada qual representando um vitorioso morto. 8. Não tanto quanto no ano passado, mas parece mais, já que eu conheço a maioria dos nomes.
Subitamente fraca, encosto numa árvore para descansar, sentindo o calor drenar a umidade do meu corpo como uma esponja. Fica difícil engolir e a fadiga está tomando conta de mim. Passo a mão pela barriga na esperança de que alguma mulher solidária se torne minha patrocinadora e Hammett possa, assim, enviar um pouco de água. Sem sorte. Desabo no chão. Em minha imobilidade começo a notar os animais. Estranhos pássaros com uma plumagem brilhante. Lagartixas de árvore com línguas azuis e alguma coisa que parece um cruzamento de ratazana com gambá, grudada aos galhos próximos ao tronco. Atiro em um desses últimos, que cai da árvore para olhar mais detidamente. É uma criatura feia de doer. Um grande roedor com uma pelagem cinza e cheia de pontinhos pretos, além de 2 caninos cruéis projetando-se do lábio inferior. Enquanto tiro sua pele e suas entranhas, reparo em outra coisa. Seu focinho está molhado, como o de um animal que acabou de beber água de um riacho. Empolgada, começo pela árvore onde ele estava e sigo lentamente numa espiral. A fonte de água da criatura não pode estar muito distante. Nada. Não encontro nada. Nem uma única gota d'água. Por fim, sabendo que Pita ficaria preocupado, volto para o acampamento, ainda com mais calor e mais frustrada do que nunca. Assim que chego, vejo que os outros fizeram uma transformação no local. Max e Finnick criaram uma espécie de tenda a partir das esteiras feitas de grama, aberta de um lado, mas com 3 paredes, piso e telhado. Max também fez diversas tigelas, que Pita encheu de nozes torradas. Seus rostos se voltam para mim, esperançosos, mas balanço a cabeça. Não, nada de água, mas deve ter em algum lugar por lá. Ele sabia onde. Digo, estendendo o roedor para que todos pudessem ver. Ele tinha acabado de beber água quando foi flechado por mim, mas não consegui achar a fonte. Eu juro, percorri todo o terreno num raio de 30 metros. A gente pode comê-lo? Pergunta Pita. Não tenho certeza, mas a carne não parece muito diferente da carne de esquilo. Ele tem que ser cozido. Hesito enquanto penso em tentar acender uma fogueira ali, sem nenhum auxílio. Mesmo que conseguisse, tem a questão da fumaça. Estamos tão juntos nessa arena que não há chance de escondê-la. Pita tem uma outra ideia. Ele pega um pedaço de carne do roedor, espeta-a num galho pontudo e a deixa cair no campo de força. Há um crepitar rápido e o galho voa de volta. O pedaço de carne está preto do lado de fora, mas bem cozido do lado de dentro. Damos a ele uma salva de palmas, mas paramos rapidamente ao lembrar onde estávamos. O sol branco se põe no céu róseo enquanto nos reunimos na tenda. Ainda estou cautelosa em relação às nozes, mas Finnick diz que Mags as reconheceu de outros jogos. Não me preocupei em perder tempo na estação de plantas comestíveis no treinamento porque isso não me deu trabalho algum no ano passado. Estou arrependida, pois certamente encontraria por lá algumas das plantas desconhecidas que agora me cercam. E assim poderia aprender mais sobre o local para onde estava sendo enviada. Max parece bem, entretanto, e ela está comendo as nozes há horas, então pego uma e dou uma breve mordida. Tem um sabor suave e levemente adocicado que me lembra castanha. Acho que está tudo bem. O roedor tem um sabor forte de carne de caça, mas é surpreendentemente suculento. Para falar a verdade, não é uma refeição ruim para a nossa primeira noite na arena. Se ao menos tivéssemos alguma coisa líquida para ajudar a comida a descer. Finnick faz várias perguntas sobre o roedor, que decidimos chamar de rato de árvore. Em que altura ele estava, quanto tempo eu observei antes de atirar e o que ele estava fazendo. Não me lembro de o bicho estar fazendo alguma coisa em especial, farejando atrás de insetos ou algo assim. Temo a chegada da noite. Pelo menos a grama bem tecida oferece alguma proteção contra quaisquer intrusos que possam vir rastejando furtivamente pelo solo da selva com o passar do tempo. Mas pouco antes de o sol deslizar abaixo do horizonte, uma pálida lua aparece no céu.
tornando as coisas ao redor razoavelmente visíveis. Nossa conversa sofre uma interrupção porque sabemos o que virá. Ficamos enfileirados na entrada da tenda e Pita segura a minha mão. O céu fica bem claro quando a insígnia da capital aparece como se estivesse flutuando em pleno espaço. Enquanto escuto os acordes do hino, penso: vai ser mais difícil para Finnick e Max. Mas acontece que para mim também é bastante difícil ver os rostos dos 8 tributos mortos projetados no céu. O homem do Distrito 5, o que Finnick matou com seu tridente, é o primeiro a aparecer. Isso significa que todos os tributos de 1 a 4 estão vivos. Os 4 carreiristas, BT e Wyrus, e, é claro, Max e Finnick. O homem do Distrito 5 é seguido pelo Morfináceo do 6, Cecília e Wolf, do 8, os 2 do 9, a mulher do 10 e Cedar, do 11. A insígnia da capital retorna com uma última melodia e, em seguida, o céu fica escuro, com exceção da lua. Ninguém fala. Não posso fingir que conhecia bem qualquer um deles, mas estou pensando naquelas 3 crianças agarradas à Cecília quando ela foi levada. A delicadeza de Cedar comigo em nossa reunião. Até mesmo a imagem do Morfináceo de olhos vítreos, pintando flores amarelas em meu rosto, me dá uma dor no coração. Todos mortos. Todos já no passado. Não sei quanto tempo teríamos ficado sentados aqui se não fosse pela chegada do paraquedas prateado que desce em meio à vegetação para aterrissar diante de nós. Ninguém vai pegá-lo. De quem vocês acham que é? Finalmente digo. Não dá para dizer, diz Finnick. Por que não deixamos que Pita fique com ele, já que ele morreu hoje? Pita desata a corda e aplaina o círculo de seda. No paraquedas encontra-se um pequeno objeto de metal que não sei o que é. O que é isso? Pergunto. Ninguém sabe. Nós o passamos de mão em mão, cada um examinando o objeto. É um tubo oco de metal ligeiramente afunilado em uma das extremidades. Na outra extremidade, um pequeno bocal curva-se para baixo. É vagamente familiar. A parte de uma bicicleta que poderia ter se soltado, uma haste de cortina, na verdade poderia ser qualquer coisa. Pita sopra em uma das extremidades para ver se faz algum barulho. Não faz. Finnick enfia seu dedo mindinho, tentando ver se é alguma arma. Inútil. Você consegue pescar com isso, Max? Pergunto. Max, que consegue pescar com praticamente tudo, balança a cabeça em negativa e resmunga. Pego o objeto e o deslizo para frente e para trás na palma da mão. Como somos aliados, Haymitch deve estar trabalhando com os mentores do Distrito 4. A escolha dessa dádiva tem a mão dele. Isso significa que há algo valioso. Pode inclusive salvar vidas. Relembro o ano passado quando eu queria tanto água, mas ele não mandava porque sabia que eu poderia encontrar se tentasse. As dádivas de Haymitch, ou a falta delas, carregam consigo mensagens de peso. Quase consigo ouvir a voz dele me dando uma bronca. Use o seu cérebro, se é que possui um. O que é isso? Enxugo o suor dos olhos e estendo a dádiva ao luar. Movo-a para um lado e para o outro, vendo-a a partir dos mais diferentes ângulos, cobrindo partes dela e então revelando-as, tentando fazer com que ela divulgue seus propósitos para mim. Finalmente, frustrada, enfio uma das extremidades na terra. Desisto. De repente, se a gente se juntar a BT e a Wyrus, eles vão descobrir do que se trata essa coisa. Eu me estico, pressionando meu rosto quente na esteira de grama, olhando a coisa com irritação. Pita aperta um ponto tenso entre os meus ombros e me permite um momento de relaxamento. Imagino por que esse lugar não refrescou nem um pouco agora que o sol já foi embora. Imagino o que estará acontecendo no meu distrito. Prim, minha mãe, Gale, Madge. Penso neles me assistindo de suas casas. Pelo menos espero que estejam em casa.
que não tenham sido presos por Thread, que não tenham sido castigados como Sina está sendo, como Darius está sendo, castigados por minha causa. Todos eles. Começo a sentir saudades deles, do meu distrito, da minha floresta, uma floresta decente com árvores robustas, cheia de comida e de presas que não são bizarras, córregos e riachos, brisas refrescantes. Não, ventos frios para soprar para longe esse calor sufocante. Invoco um vento assim em minha mente, permitindo que ele congele minhas bochechas e deixe meus dedos dormentes, e de imediato o pedaço de metal parcialmente enterrado na terra preta adquire um nome. Uma cavilha! Exclamo, sentando-me com um salto. O quê? Pergunta Finnick. Arranco o objeto do solo e o limpo. Tampo com a mão a extremidade afunilada e olho para o bocal. Sim, já vi uma coisa dessas antes. Num dia frio e ventoso, muito tempo atrás, quando estava na floresta com meu pai, inserida profundamente num buraco feito na lateral de um bordo. Uma trilha para a seiva fluir em direção ao nosso balde. Xarope de bordo podia deixar até o nosso pão duro saboroso. Depois que meu pai morreu, não sei o que aconteceu com as várias cavilhas que ele tinha. Provavelmente estão escondidas em algum lugar da floresta, onde jamais serão encontradas. Isso aqui é uma cavilha, funciona como uma torneira. Você coloca numa árvore e a seiva sai por ela. Olho para os sinuosos troncos verdes ao meu redor. Bom, tem que ser o tipo certo de árvore. Seiva? Pergunta Finnick. Eles também não têm o tipo certo de árvore no litoral. Para fazer xarope, diz Pita. Mas deve haver algo mais dentro dessas árvores. Ficamos imediatamente de pé. Nossa sede, a falta de fontes de água, os dentes afiados e o focinho molhado do rato de árvore. Só pode haver uma coisa que valha a pena dentro desses troncos. Finnick se prepara para martelar a cavilha na casca verde da maciça árvore com uma pedra, mas eu o detenho. Espera aí. Você pode estragar a coisa. Primeiro a gente precisa fazer um buraco, digo. Não há nada que possamos usar para fazer um buraco, de modo que Megs oferece seu furador e Pita o insere profundamente no tronco, enterrando a broca a uns 5 centímetros na árvore. Ele e Finnick se revezam abrindo o buraco com o furador e as facas até que ele possa acomodar a cavilha. Eu a encaixo cuidadosamente e todos nós ficamos parados à espera. A princípio, nada acontece. Então, uma gota d'água escorre pelo bocal e aterrissa na mão de Megs. Ela lambe a mão e a estica em busca de mais. Girando e ajustando a cavilha, conseguimos uma fina corrente de água. Revezamos nossas bocas debaixo da torneira, molhando nossas línguas ressecadas. Megs traz uma cesta, e a grama está tão bem tecida que retém a água. Enchemos a cesta e a passamos de mão em mão, dando profundos goles e mais tarde, luxuriosamente espirramos o líquido em nossos rostos sujos. Como tudo aqui, a água é quente, mas esse não é o momento de ser exigente. Sem a sede para nos distrair, nos damos conta do quanto estamos exaustos e fazemos preparativos para a noite. No ano passado, eu sempre tentava deixar meu equipamento pronto caso precisasse fazer uma fuga rápida no meio da noite. Esse ano não há mochila para ser preparada. Somente as minhas armas que, de qualquer maneira, não vão ficar longe de mim. Então penso na cavilha e a retiro do tronco. Arranco uma trepadeira bem dura das folhas da árvore, enfio-a no centro oco do objeto e amarro a cavilha em meu cinto. Finnick se oferece para ser o primeiro a montar guarda, e eu concordo, ciente de que terá de ser um de nós dois até que Pita tenha descansado o suficiente. Deito-me no chão da tenda ao lado de Pita e peço a Finnick para me acordar quando estiver cansado. Em vez disso, sou arrancada de meu sono horas mais tarde pelo que parece ser o badalar de um sino. Blém, blém. Não é exatamente como os que tocam no edifício da justiça no Ano Novo,
mas é razoavelmente semelhante para que eu o identifique. Pita e Max não são acordados por ele, mas Finnick está com o mesmo semblante e atento que eu. As badaladas param. Contei 12, diz ele. Concordo, balançando a cabeça. 12. O que isso significa? Uma badalada para cada distrito? Talvez. Mas por quê? Deve significar alguma coisa. Você faz alguma ideia do quê? Nenhuma, diz ele. Esperamos novas instruções, quem sabe uma mensagem de Claudius Templesmith, um convite para um banquete. A única coisa digna de nota aparece ao longe. Uma rajada de eletricidade extremamente brilhante atinge uma árvore imensa e em seguida uma tempestade de raios surge no céu. Imagino que seja a indicação de chuva, de uma fonte de água para aqueles que não possuem mentores tão espertos quanto Haymitch. Vá dormir, Finnick. Já está mesmo na minha vez de ficar de vigia? Digo. Finnick hesita. Mas ninguém pode ficar acordado para sempre. Ele se coloca na entrada da tenda, uma das mãos agarrada ao tridente, e aos poucos cai num sono irrequieto. Sento-me com a flecha engatada no arco, observando a selva que está fantasmagoricamente pálida e verde ao luar. Depois de mais ou menos 1 hora, os raios param, mas ouço a chuva chegando, batendo nas folhas a algumas centenas de metros além. Fico esperando que ela nos alcance, mas isso nunca acontece. O som de um canhão me deixa sobressaltada, embora não chame muito a atenção de meus companheiros adormecidos. Não há sentido em acordá-los por isso. Um outro vitorioso morto. Nem me dou o direito de imaginar quem deve ser. A chuva imprecisa para subitamente, como ocorreu com a tempestade na arena do ano passado. Momentos depois de parar, vejo a névoa deslizando suavemente do ponto onde o temporal acaba de ocorrer. Apenas uma reação. Chuva fresca sobre o solo quente. Penso. Ela continua a se aproximar num ritmo constante. Os pequenos anéis espiralados avançando e em seguida se recurvando como dedos, dando a impressão de que estão puxando tudo atrás deles. À medida que observo, sinto os pelos do meu pescoço se eriçando. Há algo errado com essa névoa. A progressão da linha de frente é uniforme demais para ser natural. E se não for natural... Um odor doce e enjoativo começa a invadir minhas narinas e vou até os outros, gritando para que acordem. Nos poucos segundos necessários para despertá-los, começo a sentir as queimaduras. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.